Muito boa tarde. Boa tarde, igreja. Boa tarde, amados da radioamormaior.net.br. Aqui é o pastor João Lembo, da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, programa Escola Bíblica em Ação. Nós estamos já no programa 41, tratando de Apocalipse, avançando em todo o livro de Apocalipse, as nossas mensagens da nossa igreja, os programas que até aqui gravamos, está tudo no nosso canal de YouTube. Vá até lá, se inscreva, participe. Nós estamos localizados na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, bem em frente ao ginásio de esportes, e às sextas-feiras, às 17 horas, estamos aqui. O objetivo é um só: aprender mais. Aprender mais da palavra, ser ministrado pelo Espírito Santo, tá? Esse é o objetivo, amados. E eu peço para você compartilhar também o link da rádio, www.amormaior.net.br, nosso querido irmão Jairo, amém? Ele que conduz aqui essa rádio, né? Entre lá no site, né? No nosso site para verificar, tá bom? Todas as possibilidades de você participar conosco, não só da Escola Bíblica em Ação, mas de outros programas. Nós iniciamos a nossa escola sempre com um devocional. Eu convido você a Salmo 145, estarei lendo de 17 a 21, Salmo 145. É importante nós lermos, meditarmos e entendermos para sermos ministrados. Convido você a sempre estar por perto com a Bíblia. Nós vamos ler a partir do verso 17, Salmo 145. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Ele ouvirá o seu clamor. Ele te salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos para sempre. Amados, quando a gente se depara com um salmo desse, né, é importante a gente, lógico, saber, lembrar, relembrar e ser ministrado pelo Espírito Santo de que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é justo. Ele é um Deus de justiça. Tá certo ou não? Né? Ele é justo na causa. Ele não é justo por mim e por você. Ele é justo na causa. E julga quem merece ser julgado. Né? Por quê? Porque ele é santo. Né? Tá certo? Ele é santo em todas as suas obras. E aqui, quanto mais nós o invocamos em verdade, não na alma, né? Mas quando nós invocamos a Deus, buscamos a Deus de todo o coração e de todo entendimento, o adorando e o louvando, Ele estará perto de nós. Agir, Ele age conforme a vontade dEle na minha vida e na sua vida, mas Ele está perto. E Ele cumprirá o desejo dos que os temem. O que é temer? Né? Se apresentar em reverência ao Senhor. Né? E o Senhor, Ele guarda a todos os que o amam. Guarda em todos os sentidos, é Ele que cuida. Só que às vezes, nesse cuidar, há também o quê? Correção. Então, nós estamos na mão de Deus, literalmente. Né? Não só nós, né? O mundo está, o universo está na mão dele.
E ele é o que criou, ele é o que tem poder, ele que está em tudo, porque ele é, não é? Então, amados, o que nós temos que fazer? O salmista está falando aqui. A minha boca falará o louvor do Senhor. O salmista está dizendo isso no verso 21. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Aos santos que viverão com Jesus Cristo, com Deus, com o Espírito Santo para todos sempre, nós o quê? O louvaremos. Né? E como é que faz parte dessa família? Como é que faz parte de louvar e de adorar pelos séculos e séculos e séculos? Se entregando. Entregando o quê? A sua vida a Jesus Cristo. Amém? Então que você possa, se você ainda não reconhece Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que você possa fazê-lo. Amém? Que você faça, mas faça de coração, irmão. Né? Faça para honrar e glorificar o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós nesse momento entregamos a Ti esta aula, Pai. Entregamos a Ti, Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que vai acontecer agora. Que o Senhor esteja conosco, ministrando nos nossos corações. Nós Te adoramos por isso. Nós bendizemos o Seu santo nome. Em nome de Jesus eu oro para que o Senhor fale conosco, mas para que o Senhor nos ensine a cada vez mais nos aproximar de Ti, Te respeitar e Te adorar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar. Apocalipse. Semana passada nós vimos as duas bestas, não é? As duas bestas descritas. A primeira besta nós vimos que representa o poder perseguidor de Satanás operando em e por meio das nações desse mundo e de seus governantes. Tá certo? Nós vimos que esse é o anticristo, é o filho da perdição, o homem do pecado, o homem da iniquidade, o filho da perdição, né? E nós vimos que o anticristo, esse anticristo, cujo objetivo, né, é governar, né, ele se contrapõe com um Cristo, porque nós vimos a trindade satânica. Estamos, na verdade, estudando a trindade satânica. O dragão, o diabo, o Satanás, não é, a serpente se contrapondo com Deus, o Criador. Não é? Por quê? Porque o diabo ele é extremamente o quê? Imitador. O anticristo, governo, que o contraponto é Cristo. E hoje, né? E hoje nós vamos falar de uma forma mais, né? Vamos entrar mais no terceiro mal da trindade, que é o falso profeta, que representa a religião, tá certo? Cujo papel do falso profeta é o quê? É chancelar, é aprovar, é apresentar o anticristo, tá certo? Fala, olha, é o anticristo, né? Vão com esse governante que ele é bom, tá bom? Né? Muito parecido com o que o Consolador, que o Espírito Santo fez na minha vida e na sua vida. Né? Ele nos convenceu do pecado mediante o quê? Aceitar, receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então eu convido você para Apocalipse capítulo 13, eu vou ler de 11 a 18, amados. 11 a 18, então hoje o nosso objetivo é fecharmos o capítulo 13. Tá bom?
e vamos estudar hoje, então, o falso profeta, a segunda besta. Que começa aqui. Vi outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Né? Também opera grandes sinais de maneira que faz descer o fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida a espada e sobreviveu. Tá certo? Então aqui nós estamos vendo claramente, não é? Que essa segunda besta ela vai emergir da terra, né? Nós vimos isso, né? Ela parece um cordeiro, mas fala como dragão. E ela exerce toda a autoridade da primeira besta, apresentando, né, da sua besta na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Tá certo? Né? Então, é aquela ação do Espírito Santo apresentando Jesus. Essa qual é? É a autoridade do falso profeta apresentando o quê? O anticristo. Agora, quando a gente vai para o verso 15, né, e lá está escrito, Apocalipse 13, 15, e lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. E foi-lhe concedido poder. Quem concede poder? Quem concede poder? Né? Quem? Jesus, Deus, o Espírito Santo. É Ele que está concedendo esse poder. Porque os escolhidos, eles não se enganam, eles não vão cair nessa armadilha. E aqui, de novo, é a divisão do joio e do trigo, irmãos. Tá certo? Então eles vão se levantar, e quem for joio, Satanás, quem for trigo, Jesus. É por isso que ele dá poder. Ele dá poder para falar, tá aqui, os meus filhos não serão enganados. Se Jesus não voltasse, né, se os dias não fossem abreviados, eles poderiam até enganar os escolhidos. Né? Agora, quem você acredita ser o falso profeta? Né? Isso aqui, amados, é apenas um estudo, né? A gente não vai cravar nada, mas é importante nós nos aprofundarmos. Né? Então agora nós vamos falar um pouquinho, dar um direcionamento. Quem é o falso profeta? Então vamos lá, ó, 13:3. Vai comigo. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. 13:12. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal havia sido curada. Tá bom? 14. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que foi ferida a espada e sobreviveu. Tá certo? Então, existe uma linha que diz o seguinte. Bom, todos os reinos que reinaram a terra, né, de uma forma por completa, todos esses reinos de alguma coisa já acabaram, já faleceram. Exemplo, os assírios, que dominaram o mundo, os babilônios, os medos, os persas, né?
a Macedônia, né? Então, quando a gente pensa e traça esse paralelo com o que nós lemos em Apocalipse 13:3, 13:14 e 13:12, não é? Qual é o único governo que sobrevive até hoje e que já foi essa referência de reino, que reinou toda a terra? Qual é? Bom, é Roma. O Império Romano de todos prolongou seu poder sobre os homens. Roma, através do papado, ressurge com força. Como se você, não é, pensasse numa ressurreição. E é bem provável que o falso profeta venha da onde? Do papado. Né? Porque é um homem, é um profeta. O que é profeta? Boca de Deus, não é? Que tem força mundial, não é? Tá certo? Que tenta até hoje unir, não é? As religiões, tá bom? Que é muito respeitado por todos os governantes, não é? Então, uma apresentação, não é? Uma sugestão, não é? Desse líder religioso que, por esse estudo está em Roma, ele pode tranquilamente o quê, amados? Ele pode tranquilamente ser o quê? O falso profeta, não é? O falso profeta, não é? Que vem, como está escrito aqui, da terra. Tá certo? Então, amados, que a gente fique atento. Não estamos falando se é ou não é. O que nós estamos falando é para que a gente fique atento nesse falso profeta. E mediante esses versos, não é, dessa nação, não é, que ela sobrevive até hoje, com certeza é o quê? É Roma. Com certeza é a Itália e com certeza do Vaticano hoje há muita força na igreja, né? A igreja católica ela tem ainda muita força, né? Tá certo ou não? Tanto é que o Papa ele tem, né? Ele tem o poder de governante, né? Porque o Vaticano é um país, tá certo? Mas que a gente fique atento, né? Existe uma linha, não é só essa, não é? Mas a gente não pode abrir muito que o falso profeta venha de Roma, por conta dessas, não é? Por conta dessas indicações. Eu quero ler agora os versos 16 a 18, que diz: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. E esse número é 666. Muito bem. Muito bem. Como nós vimos aqui, o falso profeta ele marca todos os que seguem a besta. Tá certo? Bom, como os escolhidos por Deus, os santos, os seguidores do Cordeiro, os pequenos cristos, os cristãos,
são identificados. Lembra que nós estudamos isso aqui, relembrando 7:3, Apocalipse: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos de Deus. A marca aqui é física? Não, é o selo do Espírito Santo. É a marca do Espírito Santo. Tá certo, não? Como nós somos marcados? Existe uma marca física? Existia no passado, no Antigo Testamento, para os hebreus, que era a circuncisão, né? Que Jesus Cristo revogou. A circuncisão não é na carne, sim no coração. Né? Então, se o livro de Apocalipse, né, ele já é difícil, o parágrafo realmente mais difícil para a gente entender, não é? É o Apocalipse 13:18, que gera muita dúvida, mas que em nome de Jesus a gente faça uma tentativa de a gente ter uma certa sabedoria, da gente ter um certo entendimento, não é? Por quê? Porque a palavra de Deus aqui é clara, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta. Tá certo, não? Então, quem tem sabedoria sabe, quem tem a sabedoria que vem do alto sabe, não é? Calcular que é o número 666. Tá certo? Então, a gente vai tentar agora, amados, ir por essa linha de desvendar essa marca, não é? Então eu vou por uma linha aqui, é uma linha que já existem várias marcas da besta, né? Várias marcas da besta, tá certo? Não é? Então, nós podemos aqui, vamos falar assim, verificar o seguinte: marcas da besta entre aspas aqui, olha. O gado, ele era marcado? Ele é marcado até hoje, o gado. E o gado sendo marcado, ele representa o quê? Posse. Quer ver outra? Os escravos, eles não eram marcados? Essa marcação representa o quê? Posse. Então, na verdade, toda a marca significa que o escravo, ou seja, aquele que tem a marca, pertence ao dono. Nós, perante a Deus, não somos escravos. Nós somos o quê? Servos. Nós éramos escravos em Satanás. Mas quando Jesus Cristo nos liberta, ele nos libertando nos torna o quê? Se eu servir a Deus de todo o coração e de todo o entendimento, eu não serei escravo, eu serei o quê? Um servo. Então, como é que eu recebo a marca do Espírito Santo? O selo do Espírito Santo. Como é que eu recebo? Adorando a Deus. E como é que se recebe a marca da besta? Adorando a besta. Pertencendo à besta. Pertencendo ao diabo. E essa marca da besta, que está escrita aqui, que está descrita aqui, esta marca, não é? Que é evidentemente uma marca de oposição a Deus, segundo a palavra, ela está onde? Ela está na fronte. O que é fronte? Simboliza o quê? Vida, mente, a filosofia da pessoa, em tudo aquilo que ela acredita. E a mão direita? Refere-se às obras das pessoas, a ação, o comércio, a indústria, o trabalho. Então, amados, em nome de Jesus, nessa linha de raciocínio, nós estamos numa de tantas outras linhas.
que quem receber a marca pertence, não é? A quê? A uma companhia que persegue a igreja. Porque é o quê? É o anticristo, é a antipalavra. Vocês estão entendendo? Não é? E é dessa forma que o espírito do anticristo ele se torna evidente. Não sei se vocês estão entendendo. Dá para entender isso? Não é? Ah, quem não tiver a marca da besta não come, não veste, não bebe. Por quê? Porque eles vão dominar. São eles. Não é? Por quê? Se está se levantando o anticristo como governo mundial. Certo? Se está se levantando o anticristo no governo mundial, com a chancela de um grande líder religioso, vai ter para ninguém. Não vai ter, irmão. Não vai ter. O mundo vai ser dominado por um homem, pelo filho da perdição, que se opõe a Jesus, se opõe a mim e se opõe a você. Não é? Então, o selo, né? Um selo indica que nós pertencemos a Deus, a Jesus Cristo. Por quê? Porque nós o adoramos, respiramos o seu Espírito, pensamos como Jesus Cristo, temos mente de Jesus Cristo. Então, na verdade, como é que o crente recebe o selo? Da mesma forma que o adorador da besta. Né? Quem terá a marca da besta? Quem pertence a Satanás. Quem adora Satanás? A maioria das pessoas, né, que já se apostataram, que sabiam quem era Jesus, mas de alguma forma se afastaram, e logicamente aqueles que não conhecem Jesus e nunca conheceram e nunca vão conhecer. Né? Então aí você já tem a separação dos santos e dos que não são santos, dos profanos, que profanam, que vão contra o quê? A palavra. Eles adoram o quê? A besta. O que ela simboliza? Toda a força, todo o poder, claro que tem, mas o nosso Deus é infinitamente maior. Está claro isso? Então, assim, é uma linha interessante, né, da gente meio que entender, né? É uma linha interessante para a gente analisar, porque a gente já ouviu tanto de marca, não, irmão? Né? A gente já ouviu tanto de marca, que é o chip, que pode ser, eu não estou descartando, mas pensa sempre que o anticristo, que o diabo, pensa sempre que ele é o quê? Ele é imitador. Então, se Deus criou a marca do Espírito Santo, ele está querendo não, ele já criou a marca dele, né? Fronte simboliza mente, vida, mão direita representa obras, ação, né? Então, homens com mente, né, de Satanás, do anticristo, fazendo obras do anticristo. Tá certo? Né? É por isso que, de novo, eu falo da apostasia. A gente precisa tomar cuidado com isso. Porque aqui está claro que muitos se apostatarão e servirão quem? Esse líder mundial, a besta. Tá certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado, irmão. Porque quando se levantar, nós, usando a sabedoria, já saberemos. E está para acontecer. Aí o religioso dá chancela. Opa, está formado, né? Está formado o cenário. Tá bom? Amém?
Espero que você esteja realmente gostando, né? A gente vai um pouquinho mais devagar realmente para gente ter tempo, né? De estudar, né? Depois, quando eu colocar quando eu subir para a internet, né? YouTube, você, né? Importante você ver de novo, ouvir de novo, tá bom? Na sequência, nós vamos ouvir um louvor para a honra e glória do Senhor, eterno Deus, não é? Depois vamos meditar um pouco na letra, e aí voltamos para continuar aqui com o número da besta. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nossas forças irão se renovar. Confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Nossas forças irão se renovar. Nossas forças irão se renovar. Erga sua voz e cante a Ele. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Cobre-nos com Tuas asas. Oh, 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 Deus, Tu és a A igreja pode erguer a sua voz e cantar ao Senhor. Tu és o nosso eterno, e não há outro, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, confortando o Senhor. Tuas asas. Oh, 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 aleluia, Tu és o nosso Deus e nós te adoramos nessa noite, Senhor. Aleluia. Amém, amados? Esse louvor, eterno Deus, né?
Ele diz que é interessante isso, né? Como a gente não sente, mas às vezes a gente pode expressar o lado espiritual, né? Olha, nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. Né? Quer dizer, a nossa espera, a nossa paciência, não é? O nosso se colocar à disposição de Deus, esse posicionamento, ele nos dá força para ir nos renovando. As nossas forças, em nome de Jesus, as nossas forças, em nome de Jesus, vão se renovando. Mediante o quê? A espera no Senhor. Não é lindo isso? Olha essa parte. Essa parte é maravilhosa, irmão. Isso é palavra, né? Ó Deus, Tu és a força, Tu és a esperança, é dEle. Tudo vem dEle. Tudo é sustentado por Ele. E tudo vai para Ele. Né? É o eterno Deus. Né? A gente já viu, já falou isso, né? Do Pai da eternidade, eterno Deus. E é difícil a gente entender isso, amado. Não é? Porque eu e você, nós somos o quê? Infinitos. Não é? Por que nós somos infinitos? Nós temos o início, nascimento, mediante a vontade do Pai. Nascemos, temos o início, não é? Tá certo? Só que, mesmo morrendo, não é? Nós estaremos na glória depois, quando Jesus voltar, não é? Então nós somos seres o quê? Infinitos. Que temos uma data de nascimento. Teremos uma data de morte depois, não é? Tá certo? Né? Ressuscitaremos em Cristo Jesus para a eternidade. Né? E Deus é eterno por quê? Porque Ele é desde sempre. Ele sempre existiu. Dá para entender isso? Não, não dá. Não dá nem para entender e nem para imaginar. Né? Mas por isso que Ele é o eterno, Deus Consolador. É Ele que nos ergue quando estamos fracos. Nós sozinhos nós não podemos, irmãos. Nós sozinhos nós não podemos. Não é? E uma das primeiras, vamos falar assim, né? Uma das primeiras bênçãos, né? Que eu recebi, né, do Espírito Santo, quando eu me converti, eu e minha família, né? Que Deus nunca vai te deixar. Né? Deus nunca vai te deixar. Você pode deixar Deus de lado. Colocar Ele no armáriozinho, né? Na sua vida. Mas Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai me deixar. Né? Porque Ele vai estar sempre batendo na porta. Sempre batendo na porta. Amém? Amado, se você tem alguma pergunta, alguma sugestão, por favor, mande um zap, né? 19993052651, 19993052651, tá bom? Pastor João Lembo, pode me mandar o zap, irmão. Né? Pode me mandar o zap, né? Pedido de oração, enfim. Sugestão, você fica realmente à vontade. Tá bom? Agora em julho nós estamos de férias na teologia, não é? Mas toda segunda-feira às 19 horas a nossa teologia da Ágape. Quartas-feiras, né, tem sido realmente abençoado. Primeiro culto, primeira quarta-feira, né? Semana passada foi o culto da família. A terceira quarta-feira foi o culto de cura e libertação. Será o culto de cura e libertação. As outras quartas-feiras, culto de estudo e oração. Né? Primeiras e terceiras sextas-feiras nós teremos o nosso AME. AME é o nosso grupo caseiro, tá bom? Domingo de manhã, 10 horas, Escola Bíblica Dominical. Né? Bênção. E domingo às 19 horas, culto de celebração. Tá bom? Culto de celebração.
E o primeiro domingo do mês, culto de ceia. Então essa é a programação da igreja. Nós estamos na Visconde de Indaiatuba 1173, bem em frente, irmãos. Bem em frente ao ginásio de esportes. Amém? Muito bem. Vamos seguir. Vamos acabar esse capítulo 13 agora. Tá bom? Pegue sua Bíblia, irmãos. Importante você estar com a sua Bíblia. É muito importante. Ó, vamos ler de novo o verso 18 com calma agora, de Apocalipse 13. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Pois é número de ser humano. Esse número é 666. O famoso 666. Você lembra lá atrás, bem lá atrás, eu acho que praticamente nas primeiras aulas, segunda, terceira aula, que nós falamos no que cada número representa? Lembra disso? 3 a trindade, 7 a perfeição. Vocês lembram disso? 1 a unidade. E o 6, você lembra o que representa o número 6? Porque nós estamos falando agora de 666, de 666. O que representa o número 6? Você lembra? O número 6 representa o quê? A imperfeição. É o número da imperfeição. 6, né? A unidade 6. Tá bom? Né? Como a unidade 7 representa, né, a totalidade. Tá certo? Enfim, a gente já falou sobre isso. Mas o 6 é a imperfeição. Bom, e o 666? Se 6 já é imperfeito, o 666 é mais imperfeito ainda, né? O 666, por essa linha, não é, que nós estamos adotando, ele representa a trindade satânica. O primeiro 6 do diabo, o segundo 6 do anticristo e o terceiro 6 do falso profeta. O 666 quer dizer, não é, que eles estarão o quê? Operando em conjunto, simultaneamente. Hoje eles não estão ainda operando em conjunto e simultaneamente. O anticristo não foi levantado e não está tendo chancela do falso profeta. Por enquanto, irmão, nós só estamos o quê? Né? Só estamos fazendo com que o quê? A palavra, olha, o inimigo está ao derredor. É ele que está ao derredor. Tá certo? Agora, por que que o 666 aparece em Apocalipse? Por quê? Porque 666 representa o quê? O ápice da maldade, da impiedade e da imperfeição. Né? Será o auge. Porque você imagine, se hoje o mundo jaz no maligno, em Satanás, no diabo, na antiga serpente, aí Deus vai permitir que se levante quem? O anticristo, que vai governar o mundo, chancelado, apoiado, apresentado pelo falso profeta. O que vai acontecer? É o ápice da maldade. O que significa 666? A maldade plena atuando na Terra. Isso é muito, mas é muito importante a gente entender. Independentemente dessas linhas, mas é isso que vai acontecer. E aí, irmão, é assim, ó. Tenta enxergar dessa forma que eu vou te falar, para você ver
como essa maldade, ela vai ser também, eles vão adorar, né? Tudo que vem da besta, essa maldade. Porque veja, hoje quando você está na igreja, como é que você adora Cristo? De uma forma geral, tá bom? Você vai para uma igreja hoje, nos louvores, na adoração, você está o quê? Você está adorando. Você está glorificando. Né? Você está levantando as mãos. Nós temos atos o quê? De fervor espiritual. Sim ou não? Nós adoramos a Jesus Cristo. Nós amamos a sua obra. Nós o adoramos, nós o veneramos. Não é? Sim ou não? Sim. Agora, e quando essa turma se levantar? E quando o anticristo se levantar e o falso profeta chancelar, eles vão o quê? Adorar a besta. Vão adorar o anticristo. Vão adorar o falso profeta. Vão adorar Satanás. E aqueles que não adorarem a besta? E aqueles que não adorarem o seu nome? Eles vão sofrer restrições em seus negócios e serão oprimidos. Dá para você entender isso? Dá para você começar agora a traçar um paralelo? Tá? Só lembra, a partir de agora, o que está acontecendo na China. O que está acontecendo na Coreia do Norte, Índia, Irã, Iraque, Líbia, Egito. Nessa janela 1040, né? Longitude 10, latitude de 40. Vamos falar assim, aquela parte superior ali da África, toda aquela parte ali, né, que se estende também à Arábia, toda aquela parte, né? O que acontece hoje na China? O que acontece hoje nessa janela 1040 é que se você somar tudo isso aqui, são 4 bilhões de pessoas. O Brasil tem quantos? Vamos falar que o Brasil tem 250 milhões? Tá certo? 4 vezes o Brasil, 1 bilhão. São 16 países como o Brasil que nunca ouviram a Jesus Cristo. Nunca. Soma. Você somando tudo dá aproximadamente 6 bilhões de pessoas. 6 bilhões de pessoas que nunca viram Jesus Cristo, nunca ouviram, nunca tiveram oportunidade de falar, não, eu creio, eu aceito. Então esse trabalho missionário hoje, que é feito hoje em dia, irmão, é para honra e glória do nome do Senhor. Não é? É para honra e glória do nome do Senhor. Agora, se você na China, Coreia do Sul, vamos pegar o pessoalzinho mais... Mas se você desses países que você falar, não, eu sou cristão, será que vai ser permitido para você comprar ou vender? Será que à medida que o fim se aproxima, essa oposição não vai aumentar? E aqui a gente deve apenas lembrar, pelo cristão, nós devemos relembrar que o 6 é número da imperfeição, que o 6 sempre falha. Então 666 é uma falha sobre a falha sobre a falha. E o que a gente faz com tudo isso?
Não é? O que fazemos, irmãos? Não é? E aí, o 666, que é falha sobre falha sobre falha, é o número do homem, pois a besta se gloria no homem. É por isso que aqui a gente lê, ó, de novo, aqui 13:18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e esse número é 666. Entendeu, não? Né? Então, é número de homem. Homem. É por isso que você vê, não é? Às vezes esses cultos, essas, entre aspas, manifestações, né? Você encontra realmente pessoas destruídas na fé. Né? E o número de homens, né? É o número de homens, pois a besta se gloriando no homem, a falha é iminente. Ela vai acontecer. Você entende? Então, muitas vezes não é nem consciente isso. Então, é para a gente pensar, né? É para a gente realmente orar por esses missionários, por essas janelas abertas, né? Portas abertas, tá certo? Então, que em nome de Jesus, a gente tenha esse entendimento. Tenha esse entendimento. E a cada dia que passa, vai ficando muito pior. Né? Vai ficando muito pior. Tá certo? Amém, amados? Nós estamos aí caminhando já, quase terminando o capítulo 13, não é? O capítulo 13 realmente. Né? Os capítulos 12, 13 e 14, como a gente viu, é o levantamento do quarteto do mal. Não é verdade? É isso que nós vimos, não é? Até o momento, o que nós vimos? O dragão, a antiga serpente, Satanás, tá certo? O diabo, que está na oposição ao Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós temos o anticristo, que pela palavra vai governar sim o mundo, todo mundo, num governo único. E ele, logicamente, o anticristo, se opõe a Cristo, tá certo? É evidente. Não é? E o falso profeta, o boca de Deus, não é? Que vai chancelar, que parece até que, né? Tá num caminho, né? A gente não pode afirmar nada, mas dizem que essa geração já está sendo levantada, né? Para que haja a chancela do falso profeta. Então, a gente precisa ficar, agora que a gente tem esse conhecimento, ficar um pouquinho atento, né, a todos os movimentos, tudo aquilo que está acontecendo no mundo, né? Mas se você for perceber, irmão, tudo caminha para o caos. Tudo. Né? Tudo caminha para o mal. Né? Tá certo? Então, infelizmente, né, é uma dor, né, a gente falar disso, mas, né, é uma pena. Né? Agora, o que nós vamos ver a semana que vem? Né? Semana que vem, a partir, né, amados, da semana que vem, nós vamos ver o último do quarteto. Por quê? Porque quem do quarteto nós já vimos? Deus, não é? Que é representado de uma forma maligna, não é? Satânica por Satanás,
o anticristo e o falso profeta. Quem mais está faltando aqui do quarteto? Porque nós falamos que é um quarteto, a Babilônia, que é o sistema, que é o mundo. Não é? É o mundo que nós vivemos, que eu vivo e que você vive. Tá certo? Então, por si só, todo esse sistema, ele já é por si só o quê? Satânico. Só por aí. Então, nós vivemos hoje no mundo, aqui, num sistema satânico, né? Que tudo já está sendo preparado, não é? E há muito tempo para o anticristo. Chancelado por esse falso profeta. E aí sim vai ser o quê? O ápice. Vai ser o quê? O auge. Né? Então, a partir da próxima semana, nós vamos entrar no capítulo 14. Né? Tá bom? E todo Apocalipse, né? Eu gosto muito do Apocalipse. Mas a semana que vem, o cântico dos 144 mil, que significa isso? A mensagem dos 3 anjos, enfim. E aí a gente vai lendo junto, vai caminhando, vai aprendendo. Nós não temos pressa, né, de estudar o Apocalipse. E graças a Deus por isso. Tá certo? Nós não temos realmente nenhuma pretensão aqui de correr com a matéria, muito pelo contrário, né? Eu sei que é uma matéria um assunto que gera muita polêmica, tá bom? Mas que em nome de Jesus eu acredito que a gente esteja aí no caminho, né? Um aprendizado bom aí para nós. Amém? Pedidos de oração, é o mesmo zap, é o mesmo número. Por favor, não se acanhe. Pedidos de oração, 19993052651. Tá bom? Você me manda por zap, a gente ora. Pedidos de oração. Não é? E nós vamos fazer agora a nossa oração final. Né? Para agradecer a Deus, para agradecer ao Espírito Santo, que Ele esteja conosco, nos livrando do mal. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos. Nós bendizemos, Pai, o seu santo nome. Pai, obrigado. Obrigado por mais esse capítulo que acabamos de ler, de entender, de verificar, de Apocalipse, Pai. Que a sua graça, paz e misericórdia nos alcance. Que o Senhor possa continuar conosco, Pai, nos ensinando a sua palavra. Descortina a sua palavra, Pai, porque ela é sua, ela não é minha. Ela não é de quem nos ouve, ela é sua. Ela vem do alto para nos abençoar e para nos guardar. Toma nos nossos braços, Pai, em nome de Jesus. Se há alguém hoje aqui que esteja ouvindo esse programa que ainda não entregou a sua vida para Deus, para o Senhor, mediante a ação do Espírito Santo do Senhor, falando, não, eu aceito, eu recebo Jesus Cristo como Senhor e Salvador, essa é uma grande chance que você tem. Entrega a sua vida para Jesus. Tá bom? Para a honra e para a glória do nome do Senhor nós oramos e oramos agradecidos. Amém? Que o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja conosco, igreja. Nos dê um restante de sexta-feira abençoado. Pai, me dá um final de semana. Nos dá um final de semana abençoado, para que a gente esteja juntos no domingo, para honrar e glorificar o seu santo nome, em nome de Jesus. Grande abraço, grande beijo a todos. Que Deus os abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.